Olá, meus queridos alunos da Escola Hermínio Franklina da Silveira, né? Que bênção, que maravilha. Estamos retornando aí de um período de férias, um período abençoado, para uma nova jornada, segundo semestre aí, com grandes descobertas, com grandes conhecimentos, né? Acredito que Deus tem algo preparado para as nossas vidas, certo? Continuamos ainda com a pandemia, mas estamos vencendo ela para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos conseguir, certo? Então, para o nosso início de ano de semestre, né, para o nosso início de aula, segundo semestre agora, nós vamos começar com um tema bastante importante, né? Vamos falar sobre a empatia. Bênção na empatia mesmo, nós vamos falar sobre a empatia, a importância da empatia, como nós precisamos ser empáticos, certo? Então, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Vamos retornar com todo o gás, com toda a força. Acredito que vocês estão vindo aí com uma vontade imensa de adquirir conhecimentos, porque eu creio e acredito que vocês têm capacidade para fazer o novo, para mudar, né? Então, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui à espera. Acredito que vai ser um semestre abençoado por Deus, tá bom? Então, agora nós vamos passar para o nosso estudo. Nós vamos falar sobre empatia. Pronto, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franklina da Silveira, nós vamos aqui para a nossa primeira aula, nós vamos falar sobre empatia, né? Esta semana vai ser um tema voltado para todas as disciplinas, certo? A semana toda nós vamos estar falando sobre as competências socioemocionais e o dia de segunda-feira, o dia de hoje, né? Nós vamos estar falando sobre empatia em todas as disciplinas, tá certo? Então vamos aqui. A macrocompetência, ou seja, a amabilidade. Nós vamos falar um pouco sobre a amabilidade, que é a amabilidade é a capacidade de se interessar e de se compreender as outras pessoas, colocando-se no lugar delas, né? Confiando, respeitando-as e tratando-as com afeto e responsabilidade. Então, a macrocompetência que nós vamos estar estudando é a amabilidade, né? Que, como foi falado, é a capacidade de compreender as outras pessoas, se colocar no lugar delas, né? Muito bom quando a gente entende as pessoas e se coloca no lugar das pessoas, né? A competência socioemocional em foco, aí vamos falar sobre a empatia, né? Empatia que significa colocar-se no lugar do outro, de forma a compreendê-lo, a preocupar-se com suas necessidades e sentimentos, oferecendo-lhe apoio. Então, esta aula de hoje nós vamos estar falando sobre a empatia, que é uma competência socioemocional, certo? Oxalá se todo o planeta, se todo mundo tivesse empatia, fosse pessoas empáticas, se colocasse no lugar da outra, né? Sentisse a dor das outras, é muito bom. Isso agrada a Deus quando nós somos pessoas empáticas, quando nós somos pessoas que nos colocamos em um lugar da outra pessoa, certo? O objetivo desta aula é refletir sobre as questões abordadas no filme, tais como o preconceito, o bullying e as relações familiares, né? Nós vamos falar sobre o filme chamado Extraordinário. Esse filme fala sobre o preconceito, sobre o bullying, sobre as relações familiares, sobre a empatia em si. Você vai aprender, você vai se emocionar assistindo esse filme, discutir sobre as diferenças que existem entre as pessoas, entender o que é empatia e conscientizar os alunos sobre o respeito ao próximo. Então é muito importante nós termos empatia, nós sermos empáticos, é muito importante nós nos conscientizarmos, né? Nós respeitarmos o nosso próximo, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso colega de classe, aí por diante. E o objetivo de conhecimento, ou seja, o conteúdo, é o filme Extraordinário, um filme muito bom mesmo. Você, ao assistir, você vai aprender, vai se emocionar. No final, eu vou estar colocando no grupo, certo? O link para você estar assistindo o filme Extraordinário. Então, na verdade, o que é empatia, né? O que é empatia?
é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Então, empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. É você se colocar no lugar do seu pai, da sua mãe, de um amigo. É você olhar para aquela pessoa, sentir o que aquela pessoa está sentindo, certo? E tentar se colocar no lugar dela. Às vezes, nós não somos tão humanos, né? Às vezes, nós não nos colocamos no lugar da outra pessoa. É por isso que o nosso planeta, é por isso que o nosso mundo está desse jeito. Às vezes nós não somos empáticos, né? Oxalá se todas as pessoas fossem empáticas. Então, empatia é se colocar, né, no lugar da outra pessoa quando ela está vivendo a mesma situação, passando por algum problema, passando por algum bullying, passando por alguma situação adversa. Então, às vezes, nós não colocamos no lugar do outro, né? E nós temos que se colocar. Isso é que é uma pessoa empática. A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Está intimamente ligada ao altruísmo, amor e interesse pelo próximo. Então, isso é uma característica que todo ser humano era para ter. Ou seja, a empatia e o altruísmo, né? O amor e interesse pelo mundo, pelo próximo, né? É um dos mandamentos que Jesus deixou, é que nós amássemos o nosso próximo como a si mesmo, né? Não existe um exemplo maior de uma pessoa empática como Jesus, né? Jesus, ele nos mostrou que se faz necessário nós amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, é a capacidade de ajudar. Nós precisamos estar ajudando o nosso próximo, não querendo recompensa, né? Às vezes nós só ajudamos ou só se aproximamos de alguém quando nós pensamos em alguma recompensa, mas não é bem desse jeito, né? A empatia também ajuda a compreender melhor o comportamento alheio em determinada circunstância e a forma como a outra pessoa toma as decisões. Então, a empatia também nos ajuda, né, a olhar o comportamento da pessoa. Por que a pessoa se comporta daquele jeito? Por que ela fala daquele jeito? Por que ela pensa daquele jeito? Então, às vezes, nós nos colocando no lugar da pessoa, nós vamos entender por que ela está mal-humorada. Nós vamos entender por que ela fez aquilo, isso e isso. Certo? Então, se faz necessário, certo, o ser humano ser empático para entender por que a pessoa tem determinado comportamento. Um exemplo de empatia seria o caso de racismo, né? Racismo, fato que acontece muito no nosso meio. Por exemplo, ao ver ou saber que uma pessoa sofreu um episódio de racismo, você pode ter empatia pelo outro, entender o que ele sentiu ao sofrer com o episódio. Imagine alguém chamando você de negro, ou chamando você de branquela, ou você chamando alguma coisa, né, que lhe machuque, que você não goste. Imagine você se colocar no lugar daquela pessoa, né? Você está lá sentindo na pele o que aquela pessoa está sentindo. Então, o racismo, você se colocar no lugar da outra pessoa, se chama empatia. Mesmo que o caso de racismo não seja diretamente com você, o sentimento de se colocar no lugar do outro e acolher a dor sofrida por ele diz sobre a empatia, né? E sabendo assim, o antônimo da empatia seria a indiferença ao que o outro sofre. Então, meus queridos, se faz necessário, é muito importante, nós sempre estarmos colocando no lugar do outro, certo? Sempre estarmos colocando no lugar do outro, sentir a dor que o outro sente, né? Imaginar se fosse eu, como é que eu estaria? Se fosse eu estaria do mesmo jeito, eu estaria com raiva, eu estaria pensando do mesmo jeito, eu estaria chorando. Então, se faz necessário a gente se colocar no lugar do outro. Se o mundo pensar desse jeito, se as pessoas forem mais empáticas, o mundo será diferente. Com origem num termo em grego, empatia, que significa paixão, ou seja, empatia significa paixão, você ser apaixonado pelo seu próximo,
Quando a pessoa é apaixonada por alguém, ela se coloca no lugar dela. Jesus era apaixonado por nós. Sua palavra diz que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele é apaixonado pelo ser humano. É por isso que ele sente, ele é uma pessoa empática. Então nós precisamos ser apaixonados pelo nosso irmão. Nós precisamos nos colocar no lugar do nosso irmão quando ele está passando por alguma situação adversa. Então, a empatia pressupõe uma comunicação afetiva com outra pessoa e um dos fundamentos da identificação é a compreensão psicológica de outro indivíduo. É você estar compreendendo a situação que certa pessoa está passando. O que é uma pessoa empática? Ser empático é se identificar com outra pessoa ou com a situação vivida por ela. É saber ouvir os outros e se esforçar para compreender os seus problemas, suas dificuldades e as suas emoções. Quando alguém diz houve uma empatia imediata entre nós, isso significa que houve um grande envolvimento, uma identificação instantânea. O contato com a outra pessoa gerou prazer, alegria, satisfação e compatibilidade. Nesse contexto, a empatia pode ser considerada o oposto de empatia. Para ser empático, é preciso conseguir ultrapassar as barreiras do egoísmo, do preconceito ou do medo do que é desconhecido ou diferente. Então, a pessoa empática é aquela pessoa que se coloca no lugar da outra, que sente as dores que aquela pessoa sente. Ou seja, a empatia, para nós sermos empáticos, nós precisamos quebrar algumas barreiras, conseguir ultrapassar algumas barreiras, como do egoísmo, a pessoa não ser mais egocêntrica, do preconceito, do medo, ou seja, ser uma pessoa aberta para o novo, ser empático, ter empatia, é amar o próximo, é abraçar o próximo, é sentir a dor que o próximo também sente. Foi isso que Jesus nos ensinou. Empatia nas relações. A empatia pode ocorrer em todos os tipos de relacionamento humano. Nas relações familiares, eu posso ter empatia. Eu tenho que ser empático com a minha família. Eu tenho que me colocar no lugar do meu irmão. Eu tenho que me colocar no lugar do meu pai, da minha mãe. Ou seja, das pessoas que convivem ali comigo, do meu tio. Eu tenho que me colocar e saber por que isso está acontecendo. Nas amizades, eu tenho que ser empático com o meu amigo. Na minha amizade, com a minha amiga, com o meu amigo. No ambiente de trabalho, eu tenho que ter empatia. Eu tenho que me colocar no lugar do meu colega de trabalho. O que é que ele está enfrentando? Por que ele está sofrendo? Será, se eu estivesse no lugar dele, o que é que eu estava sentindo? E até mesmo com pessoas desconhecidas. Às vezes nós temos que se colocar, certo? No lugar de pessoa desconhecida, porque nós não sabemos o que elas estão enfrentando, o que elas estão passando. Então, a empatia, ela vai além, ela vai muito além da família, ela vai muito além da amizade, ela vai muito além do ambiente de trabalho. Na verdade, empatia, nós temos que abraçar todos e nos colocar no lugar dos outros como se fosse nós em uma diversa situação. Nas relações pessoais, a empatia pode ser fundamental para a compreensão de dificuldades das pessoas com quem se convive, ajudando a diminuir e evitar conflitos. O mesmo pode ocorrer no ambiente de trabalho, já que a empatia pode ajudar um colega a compreender a dificuldade enfrentada por outro. Entretanto, é importante saber que a empatia é um sentimento que pode ser praticado. Uma das maneiras de executar a empatia é treinar a manter um olhar de afeto sobre as necessidades de outras pessoas. Empatia na psicologia. Para a psicologia, a empatia é a capacidade que uma pessoa tem de compreender e sentir o que outra pessoa está passando ou passou. Como já foi falado sobre empatia, né? É você se colocar no lugar da outra pessoa. Para a psicologia, segundo os psicólogos norte-americanos Paul Ekman e Daniel Goleman, há 3 tipos de empatia. A empatia emocional,
a empatia cognitiva e a empatia compassiva. A empatia emocional é aquela que conseguimos sentir e compartilhar do que o outro sente. E quando nós colocamos no lugar do outro e de forma que ele se sente em suas condições. Já a empatia cognitiva é caracterizada por se comunicar melhor e entender o pensamento do outro e razão desses pensamentos e até sentimento. Empatia compassiva é o tipo de empatia que ultrapassa o sentir, o acolher, o pensamento do outro. Ela faz com que a pessoa empática ajude o outro afetivamente. Então, meus queridos, nós falamos aí um pouco sobre a empatia, a importância da empatia, os 3 tipos de empatia que a psicologia mostra, né? Então, para lhe ajudar, para você entender melhor o que é empatia e responder as questões que abaixo estão escritas, para você responder a atividade que você está proposta para você fazer, certo? Você vai ter que assistir o filme Extraordinário. Eu vou estar colocando lá no grupo, certo? Depois depois da aula, vou estar colocando no grupo o link do filme Extraordinário. Você vai assistir para você poder responder as questões propostas. Quando você estiver assistindo esse filme, você vai se emocionar. Ele vai servir de inspiração para você. Você vai entender o que é um bullying. Você vai você vai perceber que o mundo ele precisa ser diferente, certo? Então é um filme excelente, é um filme maravilhoso que vai lhe emocionar e vai trazer grandes ensinamentos. Ou seja, o filme, deixa eu fazer aqui uma síntese, um resumo do filme Extraordinário. O filme conta a história do pequeno August Pullman, um menino de 10 anos e o início da sua vida escolar. Austin, como é chamado pela família, nasceu com uma síndrome rara que causou diversos problemas de saúde, inclusive uma deformação em seu rosto. Por isso a família decidiu não enviá-lo à escola até a 4ª série. Nos Estados Unidos, a lei permite que os próprios pais dêem aula aos filhos. A matrícula em uma instituição de ensino não é obrigatória. Ao atingir a idade adequada para frequentar a 5ª série, Auge é finalmente matriculado em um colégio, mas o início da escolarização dá margem a medos e ansiedade, não apenas no menino, mas também a família que teme pela maneira como as outras crianças vão lidar com a sua aparência. Então, aqui é um resumozinho do filme. Esse filme é excelente, vá lá, assista, e você vai conseguir resolver com facilidade a atividade que se segue. É um filme muito bom. Atividade. Agora nós vamos para a atividade, são 7 questões. Essas 7 questões você vai ter que copiar no caderno, né? Bater uma fotozinha e mandar para mim no grupo de WhatsApp ou então no meu particular, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar a atividade, eu gostaria de ler esse texto para vocês. O mundo como conhecemos mudou radicalmente nos últimos tempos. Fomos obrigados a alterar a forma como socializarmos e interagirmos uns com os outros. Passamos a ter novas práticas e processos no nosso dia a dia. Ou seja, a pandemia veio e revolucionou o mundo, mudou tudo. É certamente uma frase para crescermos e aprendermos juntos. Sairemos disto mais forte e resilientes, né? Estamos presenciando um momento histórico que mais tarde iremos contar aos nossos descendentes. Não tenha receio e não perca a coragem. O mundo está unido nesta causa e iremos conseguir ultrapassar este momento junto. Vai ficar tudo bem. Que Deus vai abençoar. Nós já estamos saindo, vai ser uma bênção. Então vamos para a atividade. Primeira questão. Extraordinário é um filme tocante que traz uma reflexão sobre muitas atitudes que às vezes tomamos sem pensar. Um olhar meio torto, uma gargalhada sem pretensão e pronto, sem querer magoamos uma pessoa que está ao lado e nem percebemos. Muitas vezes são as pessoas que estão à nossa volta que nos magoam e Auge sofria muito com essas ações, repetidamente.
Diante disso, relate uma cena relacionada ao sofrimento do auge que você achou marcante. Se fosse você no lugar dele, teria a mesma atitude? Explique. Ou seja, você vai assistir o filme, vai escolher ali um momento, uma frase, um momento que o auge passou, que estava sofrendo, e você vai dizer, se você fosse ele, o que você teria feito, certo? Segunda questão, explique o que o capacete de astronauta representa para auge. Terceira questão, é possível identificar no filme cenas que retratam bullying. Descreva uma cena em que fica evidente a prática de tal ato. Em seguida, explique o que você faria para se defender se fosse um menino auge. Então, você vai lá, vai ver uma cena de bullying e você vai colocar, você vai notar qual foi a cena lá que você viu que estava falando sobre bullying e o que você faria para se defender. Quarta questão, se você presenciasse uma situação em que um colega de sala estivesse sendo uma vítima de bullying, o que você faria para defendê-lo? Quinta questão, o senhor Browning, no primeiro dia de aula, deu uma profunda lição sobre a importância de cultivarmos preceitos positivos em nosso dia a dia. São princípios que devem nos ajudar a fazer a escolha certa. Crie um preceito que ache importante ou relembre de algum que você conheça. Você vai ver isso no filme, vai ver a primeira parte lá, primeiro dia de aula lá do professor, né? E sexta questão, que sentimentos ou emoções o filme despertou em você? Sétima questão, o desfecho do filme é surpreendente e mostra de forma clara que é possível vencer uma dificuldade. É possível superar os problemas para você. O que ajudou o auge a superar suas dificuldades? Quem ou o que teve um papel importante na superação do garoto? Comente. Então, essa questão, claro que você vai ter que assistir o filme, né? Você vai dizer o que ajudou o auge a superar suas dificuldades e quem ou o que teve um papel importante na superação do garoto. Você vai comentar. Então, essas são a atividade, são 7 questões, você vai copiar no seu caderno, tá bom? Copiou no caderno, respondeu, mandou para mim, vai ter uma foto, benção, certo? Eu finalizo com esta imagem aqui de empatia, que nós precisamos estar no coração, no canto do outro. O pensamento de um é o pensamento de outro. Nós precisamos ser igual. Quando nós formos igual, nós tivermos empatia um pelo outro, o mundo será totalmente diferente. Um abraço, professor Valdeon. Bom dia. Hoje o dia é especial para você. Abraço e até breve. Aguardo a atividade. Pronto, meus queridos alunos, acredito que vocês assistiram a videoaula por completo, né? Esta é a nossa primeira aula, tem muitas coisas aí pela frente ainda. Acredito que nesse segundo semestre vai ter bastante aprendizado, tá certo, meus queridos? Então, nós temos uma atividade aí. Eu acredito que você assistiu já o filme Extraordinário, né? Se você não assistiu, aproveita para assistir, porque a atividade de 7 questões que tem aí, você vai conseguir resolver se você assistiu o filme Extraordinário e exatamente olhando também os slides sobre empatia, tá bom? Então, eu aguardo a sua atividade até 4 horas da tarde, estou à sua disposição. Hoje o dia é especial para você, pode ligar, pode perguntar, tira as suas dúvidas, tá bom? Mas não deixe de fazer essa atividade, eu espero essa atividade até às 4 horas, bata foto, certo? Ou então grave, faça alguma coisa para representar a sua atividade, tá bom? Aguardo que Deus possa abençoar você, que Deus possa derramar a sua graça sobre a sua vida e que nós temos um ótimo dia, uma ótima semana e um semestre abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça, viu? Não esqueça de bater uma foto e mandar a sua atividade. Bom proveito, não deixe de assistir o filme Extraordinário, porque vai lhe trazer grandes ensinamentos. Tchau, um abraço, professor Valdeon.